Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quarta-feira, já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o nosso Flamengo, trazendo as informações do Mengão, que inclusive o Flamengo está em preparação para a final da Copa do Brasil. Mas antes, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense e o Mengão está fazendo aí uma reviravolta, uma reformulação no elenco do Flamengo. E tem jogadores que podem deixar o Flamengo, outros vão renovar o contrato. Nós vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal, mas antes eu gostaria que você já chegasse na manhã desta quarta-feira participando aqui do nosso canal. Você que está aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir para o seu trabalho. Vamos analisar juntos aqui. Já chega deixando o seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. Vamos bater uma meta juntos aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão vermelho, se inscreva, porque aqui todos os dias tem notícias e tem informações do Flamengo, que inclusive nós queremos bater juntos aqui 200 mil inscritos. Então nos ajude a chegar nessa meta. Eu preciso aqui da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal, tá bom? E vamos então para o vídeo de hoje. Eu gostaria que você participasse do nosso canal escrevendo nos comentários para você qual jogador deve renovar o contrato com o Flamengo. Temos aí o Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, tem o Rodrigo Caio e tem também o Davi Luiz, que tem notícias aí que nós vamos analisar nesse momento, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal ESPN Brasil, canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Isso no Flamengo, é chegada a hora de renovar o contrato com o Bruno Henrique, que se tornou o cara do Sampaoli. Foi assim na vitória contra o Botafogo. E aí, tem que renovar? Do quarteto histórico, resta um. É Bruno Henrique quem sobrevive e pulsa pelo Flamengo no momento mais crítico da temporada. É um por todos em vez de todos por um. E que um faz de tudo um pouco, o arranque, a chapada no ângulo de Lucas Perry e pela primeira vez no ano, a faixa de capitão no braço. É uma conexão rara demais para se explicar. Uma história construída desde 2019 e ainda aberta. Bruno Henrique fala com o torcedor ao se tornar um deles em campo, como na comemoração contra o Botafogo. Não é uma provocação de querer gerar qualquer tipo de briga. Eu não sou o primeiro jogador que comemorou assim. Então, como eu falei, respeito a instituição do Botafogo, que ficou só ali dentro de campo, que não seja uma coisa para poder extrapolar e ir para fora. Futebol é isso. Nem uma lesão no joelho de quase um ano interrompeu a força do atacante. Quando tudo parece desmoronar na temporada, lá surge o camisa 27 como um furacão de esperança. Arranca, voa, está de volta como se nunca tivesse saído. O quarteto, por hora, está desfeito por inúmeros motivos. Arrascaeta lesionado, Gabigol e Everton Ribeiro barrados. Mas resta um, que responde por todos. Ressurgiu. Já conta 6 gols no ano. Gabigol mesmo já disse. É ele, Bruno Henrique Pinto, o homem de outro patamar. Ou, se você preferir, outro patamar. Olha aí, não é só o Bruno Henrique, né? Everton Ribeiro também faz parte do quarteto, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Todos têm contrato encerrando no último dia deste ano. E aí, Elton? Você agora é o Elton Brás, ou Elton Landim, se você preferir, e tem que renovar. Bruno Henrique renova e quem mais? Bom, Bruno Henrique é um cara que eu acho que tem que ser prioridade aí. Você olha para os outros depois. E a tendência é que ele renove com o Flamengo, né, Edu? Ainda é o clube no Brasil que pode oferecer a ele, talvez, o seu último grande contrato. A não ser que venham outros mercados, e a gente sabe que os brasileiros estão suscetíveis a isso, e leve o Bruno Henrique para fora do Brasil. O Flamengo também sabe, né, que será muito difícil encontrar um jogador fácil no mercado,
com as características do Bruno Henrique, um cara já adaptado ao clube, um jogador que faz várias funções. Ele começa como ponta, mas ele muitas vezes é armador, muitas vezes é atacante, centroavante, né? Faz gol de cabeça, entra na área para finalizar. É um jogador que tem sido importante depois da lesão. Se esperava, né, que demorasse um pouco para engrenar por conta do tempo parado, e que era natural, e deu resposta muito rápido. O clube já tentou jogadores para a função de ponta, né, onde ele joga como Vitinho, Michael, Marinho, né, Everton Cebolinha, que está no elenco ainda. Esses caras não conseguiram emplacar. Então é um jogador muito regular, né, e é acima da média. Então e deve ser, né, a prioridade do Flamengo para renovar. Depois vem o restante, porque eu acho que é um jogador ainda muito importante para esse elenco, por mais que já seja um dos caras que fazem parte daquela geração, né, de 2019. Acho que ainda é um cara que está com muita fome, né, um cara que ainda tem muito a dar essa equipe do Flamengo. Tá, eu fico lembrando que parecia muito próxima a ida do Bruno Henrique para a Turquia, né, para jogar no Fenerbahçe com o Jorge Jesus. Tava quente essa história quando ele se machuca e volta dessa forma que ele voltou com tudo. Mas Edu, Everton Ribeiro eu também renovaria. Agora, Felipe Luiz e Rodrigo Caio, não sei não se fisicamente já não entregam, Elton. É exatamente isso que eu ia falar, né? Para não ficar em cima do muro, né? Acho que a prioridade é o Bruno Henrique, mas acho que o Everton Ribeiro também é um jogador que ainda pode contribuir para esse elenco. Felipe Luiz é um jogador que a gente já sabe, né? Que está na fase final de carreira e deve ser o seu último contrato, né? Para seguir o caminho que seguiu o Diego Ribas, por exemplo, né? E o Felipe Luiz tem esse desejo de ser um técnico, de trabalhar ali à beira do campo. Pode ser também alguém que o Flamengo pode aproveitar além do jogador, né? Eu acho que já está caminhando para isso. Rodrigo Caio não trouxe um custo-benefício favorável para o Flamengo, né? Teve um início ali de titularidade, foi um jogador importante durante um bom tempo, mas, de novo, né, as lesões atrapalharam a carreira de um cara muito técnico, né? Começou como volante, jogou como lateral, se consolidou como zagueiro, mas no Flamengo não conseguiu ser titular. Então acho que, e aí eu tô com você, prioridade Bruno Henrique. Eu acho que o Everton Ribeiro também é um jogador que ainda pode ser importante. Falar depois da vitória no Clássico, o Flamengo começa a planejar as semanas decisivas da Copa do Brasil e corre contra o tempo para esvaziar o departamento médico. Cadê? A vitória em cima do rival devolveu a confiança ao rubro-negro. O time ganhou 3 dias de folga e só volta a treinar na quarta. E terá um bom tempo para se preparar para o próximo compromisso, ainda pelo Campeonato Brasileiro, antes da grande final da Copa do Brasil. O Fly irá enfrentar o Atlético Paranaense, já terá 2 desfalques. O lateral Ayrton Lucas e o atacante Bruno Henrique terão de cumprir suspensão por terem tomado o 3º cartão amarelo. Nesse tempo, o Sampaoli também irá aproveitar para tentar recuperar mais rápido alguns jogadores. Arrascaeta e Luiz Araújo sofreram lesões e estão fazendo treinamentos específicos para voltar o quanto antes. Além deles, Varela se recupera do problema ligamentar no joelho direito. Ele não joga desde o dia 16 de agosto no duelo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. O tratamento dele segue com fisioterapia e a previsão de retorno é a partir de início de outubro. A próxima partida do Flamengo está marcada para o dia 13, deve ser realizada em Cariacica, já que o Maracanã está fechado. Com isso, o time deve ter 6 dias de treino para se preparar para o jogo. Sampaoli terá mais uma vez a chance de organizar o elenco e buscar mais uma vitória que dará mais ânimo ao time antes da disputa contra o São Paulo. Boa tarde para você de casa, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, meus amigos, boa tarde para vocês. Ô, Vene Casagrande, o que o torcedor do Flamengo quer saber e o Bruno Henrique, o contrato dele encerra em dezembro, né? Vai ser renovado? Já tem conversa? O que tá acontecendo? Acho melhor não renovar. Você acha melhor não renovar? Inclusive... Já tô avisando. O Bruno já fez muita bagunça aqui no Rio. Ninguém... Melhor não já renovar. Fez muito alvinegro chorar, né? Ó, ele levantou a bola, eu só chutei, entendeu? Fica tranquila, Fernando. O Bruno Henrique já fez um gol igualzinho no Vasco, assim. Fica tranquilo. Ó, tirada. Não é culpa do Botafogo, entendeu? É culpa do Bruno Henrique, que é um craque. E respondendo a sua pergunta... Graças a Deus, que se não fosse ele, tu ia tomar uma taca lá no se minha mãe não fosse mãe, eu teria 2 pais, pô. Esse não dá, pô. Henrique, vamos lá, respondendo a sua pergunta sobre o Bruno Henrique. A gente soltou lá nas redes sociais da SBT também, pode olhar lá, que as conversas entre o empresário do jogador, Denis Ricardo, e o Flamengo foram reativadas
tá? Porque isso já havia sido conversado no começo da temporada, aí depois eles pararam e agora eles voltaram a conversar na última semana. Qual é a ideia? É renovar. Vai renovar. Até dezembro que encerra, né? Exatamente. Ele pode assinar um pré-contrato, sair de graça, mas a relação é muito boa e o próprio Bruno Henrique não quer fazer isso. O Bruno Henrique quer renovar o contrato. Eu só acho o seguinte, essa demora do Flamengo de resolver a situação vai fazer com que a renovação seja mais cara. Em que sentido? Salário? Não, mas tempo de contrato. O que antes o Flamengo poderia oferecer 1 ano, acho que agora o Bruno Henrique já pode exigir 2 anos. Porque entendeu? A dúvida em relação ao pós-lesão não tem mais. O Bruno Henrique já mostrou que não existe mais essa dúvida, muito pelo contrário, tem sido o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos e agora ele pode exigir um tempo de contrato maior. E eu acho que o Flamengo tem que aceitar. A gente está falando de um ídolo que ainda está performando, que está entregando muito. Repito, tem sido o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos, o melhor reforço do Flamengo para o segundo semestre de 2023, mas vai renovar. Respondendo a sua pergunta, vai renovar. Quando? Após a final da Copa do Brasil, eles vão fechar essa situação. Inclusive, tem sido o grande respiro do Flamengo nesse momento tão inconstante em relação ao Sampaoli, ao que se entende de time do Flamengo. A gente comenta muito por aqui desse traço do Sampaoli de nunca repetir escalação. O torcedor, aquele torcedor raiz mesmo, ele às vezes fica sem ter uma identificação. Pô, o Arrascaeta no banco, o Everton Ribeiro no banco quando o Arrasca estava bem. E aí, ele tem sido o respiro desse Flamengo. Talvez aquele ponto de luz, assim, nossa, a potência do Flamengo é o Bruno Henrique. Nunca existiu dúvida sobre a qualidade dele, né, Fernanda? A única dúvida era justamente como o Bruno Henrique ia voltar. E aí, eu fiz aqui mais uma vez, ele é tão fenômeno, mas tão fenômeno, que ele conseguiu, depois de 1 ano, voltar da mesma forma que ele estava antes. E olha que ele teve outra lesão. Eu acho que ele voltou até melhor, sabia? Cara, não duvido não. Surreal isso. Eu acho que é igual, só que a gente esquece. Pode ser também, eu não duvido não, cara. O Bruno Henrique é muito craque, ele é decisivo, ele é um cara que o Flamengo tem que fazer tudo o que puder para poder continuar com ele dentro do elenco, porque ele, dentro do futebol brasileiro, ele sobra com larga distância aí. E eu me arrisco a dizer, Fernanda, que jogando bola, o Bruno Henrique foi mais importante que o Gabigol nesse período aí. Não, mas é isso. Não na decisão, mas futebol, bola no pé, futebol jogado. É isso. O Bruno Henrique jogou mais do que o Gabigol e disputa firmemente com o Arrascaeta para saber, nesse ciclo aí vitorioso do Flamengo, quem foi o melhor jogador. Não quem foi o maior, mas quem foi o melhor. Inclusive, os gols que o Gabigol fez, os gols importantes, muito graças ao próprio Bruno Henrique. Se a gente for olhar jogada, enfim, assistência, desarme para poder o Gabigol sair na cara do gol e poder fazer gol importante. Mas, de fato, assim, eu tô com o Pedrosa. E eu tenho essa opinião também, tá, Pedrosa? Eu acho que o Bruno Henrique é o jogador mais importante que o Gabigol para o Flamengo. Mas o maior da história, no caso, é o Gabigol pelos gols. Mas isso sempre acontece, né? Isso tem acontece. o cara que acaba se tornando porque coloca a bola na rede e tudo, mas não que ele não Desde coloca. a época do Santos, inclusive, né? Porque Ele eles é dois muito jogaram craque, juntos ele no joga Santos. muito. Olha aqui, ó, mais de 38 mil ingressos foram vendidos para o jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Esse jogo é no próximo dia 17. O valor do ingresso varia entre R$100, tudo bem? Isso, valor meia. E 4 mil, meia, né? Porque o valor mesmo é 200. E para sócio torcedor. É sério, porque sim, para público geral, o valor inteiro mais barato é 400 e a meia é 200, que é setor norte. E R$4.500 é o valor mais caro do ingresso. Você, Vene, quando foi lá no site e printou, o quê? Dá pra jogar o quê, Big Boys? Ele falou que R$4.500 você entra em campo pra jogar. É um valor Não, assustador. você faz uma pelada com um churrasco bom, né? Grupo e de um domingão pagode inteiro. Ô, gente. Ô, Vene. Pô, 4 mil eu vou 4 vezes pra Fernando de Noronha, pô. Não esquece, pô. Não vai, não. Eu tô dando um exemplo Tá bom. aqui, mas vamos lá. Mas Sabe dá o que pra é botar pior? um telão maneiro. É churrasco com picante. Você sabe o que é assistir. pior? Fala. Vai ter gente pagando e Com feliz, certeza. tá? E feliz. Mas vamos aos fatos, Fernanda. A gente brinca aqui, mas isso que tá acontecendo é um absurdo. É um absurdo. Não dá pra diretoria do Flamengo cobrar esse tipo de valor. Eu achei uma falta de respeito com o torcedor. Sabe o que vai acontecer? O torcedor que vai comparecer ao Maracanã não vai ser aquele torcedor raiz que grita, não. Vai ser a famosa Fla Selfie, que enquanto o Flamengo tá levando pressão, tá lá fazendo storyzinho pra depois postar no Rios no Instagram e mostrar que tava no Maracanã. Infelizmente é isso que vai acontecer. Não vai ser a torcida raiz, a torcida que tanto apoiou, que tanto carregou esse time do Flamengo em vários momentos ruins, não só nessa temporada. E eu vou além. O problema não é só no valor do ingresso, que, repito, é um absurdo. É na entrega do produto, porque, por exemplo, o torcedor que está tentando adquirir ingresso, mais de 40 mil ingressos foram vendidos, o torcedor está tendo um sacrifício danado para poder comprar. Não estão aceitando cartão de crédito, é só Igual via a Pix. fila do Demi Lovato, você fica na internet terrível, 60 mil na sua frente. É terrível. Você paga um valor tão absurdo e ainda tem dificuldade
para cobrar o ingresso. E o problema vai além, chega ao adversário, o São Paulo. Se a gente for perceber, o presidente do São Paulo dando entrevista, ele deu uma entrevista para a ESPN, falando, olha, eu fui pego de surpresa. Quanto tá? R$700, valor para visitante. É um absurdo, Fernanda. E aí o São Paulo ficou sabendo pela mídia, segundo o presidente do São Paulo. O que é pior, num caso desse, o que você faz? Eu sou o Flamengo, chamo o São Paulo para conversar. Vem cá, vamos cobrar um valor aqui, ok, para visitante? O que vocês acham? É terrível o que o Flamengo está fazendo. É terrível no valor dos ingressos, um absurdo, tirando o povão. Quem vai ter acesso? O cara que ganha um salário mínimo, como que ele vai ter acesso ao Maracanã? Ele vai vai parcelar em 10 vezes e vai acabar com a vida financeira dele. Ou não vai conseguir, porque ele não é sócio e ele não vai conseguir comprar. Ô Pedrosa, tem a parcial saiu agora, 45 mil ingressos, tá? A gente começou falando 38, já acabaram de atualizar, 45 mil ingressos já foram vendidos. Eu sempre falo isso nesse programa aqui. Eu acho engraçado, a primeira vez que eu tomei um susto como comunicadora de uma prática de ingresso com valor muito alto, que foi em 2013, onde o Flamengo tinha um ano que ele veio se arrastando, era o primeiro do Bandeira de Melo, ele tentando equalizar as dívidas. E aí o que acontece? O Flamengo vai pra final da Copa do Brasil. E aí, pras finais, né? E aí a semi, foi quartas e tal. E ele começou a aumentar o ingresso. Eu me lembro que era algo tipo assim, eu nesse mesmo programa, gente, um absurdo, R$400 o ingresso mais caro. Eu fiquei indignada com R$400. Tudo bem que a gente tá falando de muitos anos atrás, mas essa prática, ela tá amadurecendo. Mais precisamente, e a gente tá 10 anos. começando a esvaziar a arquibancada de pessoas que querem ter acesso ao Flamengo, porque o Flamengo é um time com muito torcedor, e às vezes o torcedor que não consegue comprar esse ingresso. Ah, Fernanda, mas hoje em dia a prática de sócio-torcedor, ela precisa para o clube ganhar. Beleza, faz o seguinte, faz como o Carnaval. Pega uma faixa desse Maracanã, sei lá, 5 mil ingressos só, e põe um valor popular, abre uma fila no Maracanã e vende. Você vai ter o sócio e você vai ter o povo também comprando. No Carnaval é assim, você tem lá o pessoal que pagou R$10 mil no camarote, o pessoal que pagou R$15 para ver o Carnaval, ver o mesmo Carnaval, mas cada um com seu acesso. Fernanda, o São Paulo dá um banho no Flamengo em relação a isso. O São Paulo hoje, o Morumbi, ele tem setor popular que consegue compensar com quem tem grana e tem condições de pagar, você compensa o ingresso de quem não tem. O Morumbi hoje, ele se tornou um estádio popular novamente. É uma grande força do São Paulo, justamente porque o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, que o Vinícius citou muito bem aqui, ele colocou isso. O marketing do São Paulo chega para ele e fala assim, 3 milhões a mais. Não tem problema, eu quero meu estádio lotado, porque isso sim é priorizar quem respira a essência do futebol, e no caso é o povo. Tem que ter um setor popular. Essa é uma prática que deveria ter sido implementada por todos os clubes. Não é só uma crítica ao Flamengo, não. Sim, é uma crítica ao futebol brasileiro inteiro. O que você quer falar que eu vou chamar o Vascão? O valor dos ingressos de 2013, já que você mencionou. Quanto é? Maracanã mais, 800, hoje está cobrando 4.500. Leste inferior, 500. Leste superior 350 e norte 250. Viu? Era esse 400 que assustou. O esvaziamento que você falou, ele não é do estádio, ele é social. É isso. É um esvaziamento social. Que vai ficar cheio. Porque vai lotar. Vai encher. Só que vai encher de gente que não sabe nem o nome do goleiro do Flamengo. Bom dia, Alain. Bom dia a todos. O Flamengo sempre desperta uma grande dúvida, porque a gente não sabe qual vai ser o comportamento do time, né? Nos jogos que virão, né? Eu venho dizendo há algum tempo, o time, entre aspas, escolhe jogos e... Quando escolhe jogar, é mais competitivo. Escolhe competir, escolhe se apresentar da maneira que deveria fazer sempre, procurar fazer sempre. Não tem termo de comparação o comportamento do time contra o Inter e uma semana depois contra o Botafogo. Foi totalmente diferente. Exatamente uma semana depois. Jogou no sábado à tarde, 6 horas da tarde, contra o Inter. Ridículo. Atuação pífia. E já tinha feito atuações ruins antes também. São Paulo, por exemplo, rodada anterior do Maracanã. No meio disso aí teve o jogo do Coritiba com o segundo tempo também medonho, contra o Coritiba, ganhou, mas fez o segundo tempo muito ruim, e o primeiro bom, né? E agora contra o Botafogo, acho que é um jogo que, por ser o líder, toda a onda que se cria em torno dessa partida, acho que os caras se mobilizaram para ganhar esse jogo, deixaram de lado as suas diferenças com o treinador, que continua existindo, não se iludam. Não existe isso. Agora, os jogadores agora acham o São Paulo maneiro, tá todo mundo amarradão e amiguinho. Não tem isso. Eles não têm bom relacionamento, alguns não gostam nem um pouco do técnico. Isso ficou de lado especificamente nesse jogo e deveria ficar de lado sempre, né? O trabalho, o clube, a torcida, o compromisso profissional sempre deveria pautar o dia a dia e não diferenças que eventualmente existam entre os profissionais contratados.
vai depender agora justamente desse comportamento continuar para o Flamengo ser mais competitivo na Copa do Brasil. Mas qualquer coisa que se fale é mero palpite, né? Ninguém tem condições, acho eu, de afirmar que a equipe vai se comportar de uma maneira ou de outra, porque o time é extremamente irregular e imprevisível, né? Então é aguardar agora para ver como é que vai ser, já no dia 13 contra o Atlético e depois no dia 17 contra o São Paulo, principalmente. E sobre o brasileiro, a obrigação do time, né? Lutar para fazer o seu melhor. Não é favor nenhum. Favor nenhum. Aliás, se o Flamengo tivesse feito jogos compatíveis com aquilo que se espera do time, em casa, contra Cruzeiro, que veio da Série B, América, Lanterna, reservas do São Paulo, reservas do Inter, ele poderia ter 8 pontos a mais. Então, ao invés de 12, teria 4 só atrás do Botafogo. O Flamengo está perdendo a chance de brigar pelo título no Maracanã. Não estou nem contando aí derrota em casa para o próprio Botafogo, que aí foram 6 pontos, 3 para cada lado. Então você tem aí os resultados em casa que o Flamengo tem 39 pontos, 20 fora, 19 em casa. É o melhor visitante, é o 9º melhor mandante. Ou seja, a campanha no Rio de Janeiro é péssima, é péssima. E esses jogos que eu citei, era obrigação vencer. O Cruzeiro, você vê a campanha do Cruzeiro, veio da Série B. O Flamengo recebe o Cruzeiro, fosse o Cruzeiro do Alex, lá do Luxemburgo, que tem, isso foi há 20 anos, ok. O Cruzeiro seria favorito, como era até naquela final de Copa do Brasil, foi e venceu. O Cruzeiro 2023 contra o Flamengo desse ano, não. O Flamengo tinha obrigação de ganhar, perdeu o pênalti, quase perdeu o jogo. O América, a Lanterna, quase perdeu o jogo, empatou no final. O São Paulo estava perdendo, empatou de um pênalti muito controverso, para mim não houve até impedimento na jogada, era para ter perdido. E contra o Inter, 0-0, só no final o Flamengo pressionou e criou algumas chances. Quase venceu o jogo ali, mas não trabalhou para vencer como deveria. No fim, com algumas mudanças, jogadores que vieram do banco, um pouco mais de um certo desespero, né, porque o tempo foi passando, criou algumas situações, mas uma atuação abaixo. Aí foram 8 pontos. 8 pontos. Sem falar a derrota de 4-0 para o Bragantino, 3-0 para o Cuiabá, jogos que se o Flamengo tivesse competido minimamente, talvez fizesse um pontinho aqui, outro ali, e hoje estaria realmente na briga pelo título. Não está por conta desses resultados que foram todos eles absurdos. Todos absurdos. Que não vencesse esses 4 adversários em casa, vencesse 3 e empatasse 1, era mais 6 pontos. Está 12. Ou seja, o Flamengo joga fora a possibilidade de brigar pelo título brasileiro, então tem que remar e fazer o melhor possível. Até porque o Botafogo já perdeu, nos 7 últimos jogos, 9 pontos. O Botafogo está perdendo ponto. O pessoal não está percebendo. Fora de casa, empatou os 3 últimos jogos, em todos esteve próximo de perder. Estava 2-0 para o Santos, conseguiu buscar o empate. Cruzeiro massacrou, abaçou e não conseguiu vencer, foi 0-0. E o São Paulo a mesma coisa. E o São Paulo com o time reserva também, misto, quando jogou contra o Botafogo. E deixou aí 6 pontos. Mais 3 do Flamengo, são 9. E desses aí, Mauro, acho que talvez só o Bruno Henrique, né? Não sei se você renovaria com mais alguém. Tem o Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. E Felipe Luiz. Né? Eu renovaria só com o Bruno Henrique. Acho que para mim, o ciclo desses jogadores já se encerrou. Muito obrigado. O Rodrigo Caio por conta das lesões. E o Felipe Luiz, acho que é um jogador que já está parando de jogar. Acho até que ele não vai nem querer continuar, creio eu, né? Creio eu, não sei. E eu acho que o Everton Ribeiro, assim, é uma questão outra. O Everton Ribeiro, hoje, ele é um reserva. Ele é um jogador que ele já não consegue entregar aquilo que se espera, né, dele. É natural, veterano, essa coisa toda. Mas eu acho que se você pensar na relação custo-benefício, né? Quanto o Everton Ribeiro poderia apresentar, quanto que ele poderia proporcionar ao Flamengo, quanto ele vai custar, eu acho que não vai ser mais o Everton Ribeiro de outros momentos, né? Acabou, passou essa fase. Então, assim, ele vai ser o quê? Sempre um reserva. Aí é outro tipo de negociação, né? Aí você tem que entender que você está buscando um cara para fazer um outro papel. Não é aquele cara que vai ser um titular absoluto, que vai jogar sempre, que vai ser decisivo. Já não é mais. E é normal, porque o tempo passa. Então, eu também não renovaria, não. Eu acho até que pode ser que eles renovem com o Everton Ribeiro pela história dele no clube. E aí o que vai acontecer? Ele vai jogar em outro time, se ele não ficar no Flamengo, e vai fazer bons jogos, eventualmente. Aí alguém vai dizer, viu, deixaram escapar. Só que o patamar de cobrança do Flamengo é diferente de outros clubes. Essa é a questão também. O nível de exigência é mais alto. Eu não sei se ele consegue entregar. Ele não tem mais força, não tem mais a condição de antes. É normal. Normal. A não ser que o Flamengo fizesse com ele um acordo de uma renovação de 1 ano,
num patamar financeiro mais compatível, porque o jogador perde valor de mercado, gente, é natural. Mas eu acho que é importante, sabe, o Flamengo romper esses laços. Sabe, acho que está na hora também. São jogadores que estão na história do clube, mas chega, né? Já deu. O Everton Ribeiro até parece uma pessoa muito boa, um cara muito tranquilo, mas ele como capitão do time, na minha visão também, eu acho que merece críticas. Porque um capitão do time, que o time faz o que já fez esse ano e ele está sempre em silêncio, o que faz o Everton Ribeiro como capitão do time contra essas atuações ridículas? Ele lidera esse grupo, ele dá esporro nos caras, ele cobra que deixe tudo em campo. Eu nem consigo imaginar pelo temperamento dele. Sabe, não consigo imaginar. Aliás, minha impressão sempre que ele foi um capitão, mais ou menos. O capitão era o Diego, ele estava em campo ali meio que guardando a abraçadeira para o Diego. O Diego entrava no meio do jogo, ele passava para a abraçadeira. Que capitão é esse? Um ótimo jogador, parece uma pessoa muito boa. Tem um filhinho dele lá que é rubro-negro, a torcida se amarra e tal. Mas eu acho que já deu, cara. Já passou, tem que seguir, a vida tem que seguir. O Flamengo tem que ir. E, aliás, depois de tudo que aconteceu esse ano, com diferentes técnicos de anos anteriores, mais do que nunca o Flamengo tem que mudar em muito o seu departamento de futebol, inclusive o elenco. Não dá para o Flamengo ser um clube tão desconectado de um extremo profissionalismo que deveria pautar o dia a dia do Flamengo. Acho que esse que é o ponto. Por isso que eu sempre falo, não adianta falar fora Marcos Braz e botarem outro Marcos Braz. Ou seja, outro diretor com o mesmo perfil dele, o diretor amador, que está ali e vai tomar as decisões, sabe lá com que critério. A questão é mexer no departamento. E aí mexer no elenco também. É o seguinte, a CBF definiu aí quais serão os árbitros que vão apitar os 2 jogos da final da Copa do Brasil no dia 17, Flamengo e São Paulo no Maracanã, e no dia 24, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Lembrando que mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de ida no Maracanã, apesar dos ingressos com valores absurdos e uma qualidade na entrega do ingresso péssima, a verdade é essa, a torcida do Flamengo mesmo assim está fazendo essa correria aí para poder lotar o Maracanã e apoiar o Flamengo em busca de mais um título nacional, nesse caso Copa do Brasil. E no jogo de ida quem vai apitar vai ser Anderson Daronco, um árbitro que está colecionando polêmicas nas últimas partidas que ele vem atuando, e no jogo da volta será Braulio Machado. Nas redes sociais a repercussão foi extremamente negativa. Torcedores de Flamengo, torcedores de São Paulo não gostaram nem um pouco das escolhas. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Foi uma boa escolha da CBF, da equipe de arbitragem da CBF, ou não foi? Eu vou ser sincero, eu vou buscar mais informações para poder dar a minha opinião aqui. Mas, de fato, pelo que eu vi nas redes sociais, a escolha não agradou, não. Muito pelo contrário. É só crítica, crítica, crítica. Outro assunto aqui, galera. O site ge.com fez um levantamento bacana sobre o chileno Eric Pulgar. Com o Eric Pulgar como titular, o rubro-negro tem 79% de aproveitamento. 79% de aproveitamento. E ele foi um destaque, vale destacar isso, né? Que ele foi uma das peças super importantes aí na vitória do Flamengo diante do Botafogo no último sábado, no sábado à noite. O Pulgar esteve à disposição em 23 das 35 partidas comandadas por São Paulo, e o volante foi titular em 17 oportunidades, com 13 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Não foi utilizado somente contra Maringá e Botafogo no início do trabalho do argentino, quando se recuperava de uma fratura no pé. De fato, o Eric Pulgar tem sido peça fundamental aí no esquema de São Paulo. Eu arrisco a dizer que foi o jogador que mais cresceu de produção com a chegada do São Paulo. Porque assim, sejamos francos, Fabrício Bruno tá jogando muita bola desde o começo da temporada, não é só com o São Paulo. O Bruno Henrique estava lesionado, quando voltou muito bem. E é isso, acho que não tem outro jogador que cresceu de produção como o Pulgar cresceu desde a chegada do técnico argentino. E de fato, vem jogando muita bola, titular absoluto, na minha opinião. Fabrício Bruno, galera, é o seguinte, a proposta apresentada pelo Flamengo, a priori, não agradou muito aos empresários do jogador, tá? Flamengo e os empresários vão continuar conversando para tentar chegar a um acordo, a um denominador comum. Lembrando que Fabrício Bruno tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, o Flamengo quer dar uma valorização a esse jogador,
porque entende que ele tem sido peça fundamental, e o Flamengo tem receio, obviamente, de chegar a uma proposta aí de um mundo árabe, por exemplo. Recentemente o mundo árabe, o Al Nassr da Arábia Saudita, fez uma proposta ao Léo Pereira. Poderia fazer muito bem uma proposta ao Fabrício Bruno. E aí? E hoje o jogador do setor defensivo é o que menos ganha, é o menor salário de todos. Então arrisco a dizer que, se não for o melhor custo-benefício, é um dos melhores aí do atual elenco do Flamengo. E sobre zagueiro, galera, tem um zagueiro aí que recebeu proposta do Besiktas da Turquia, Davi Luiz. Pelo menos os representantes do jogador confirmam essa proposta. A proposta do clube turco para Davi Luiz é por 2 temporadas. Lembrando que o Davi Luiz tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Seria até dezembro desse ano, mas tinha uma cláusula de renovação automática. Já expliquei isso aqui inúmeras vezes. Se ele atingisse um determinado número de minutos jogados, e ele atingiu, e aí agora o contrato dele automaticamente passa a valer até dezembro de 2024. O que eu sei tá? O Flamengo em nenhum momento me confirmou, nem em off, essa proposta para o Davi Luiz, mas o Flamengo não dificultaria se o Davi Luiz aceitasse a proposta. Embora tenha contrato aí vigente até dezembro de 2024, o Flamengo não dificultaria. Então, pelo que eu estou entendendo da história, se o Davi Luiz de fato quiser ir para a Turquia, para o futebol turco, é só ele chegar, comunicar ao Flamengo e aí conversar com o Flamengo para poder assinar a rescisão de forma amigável, digamos assim. Mas, segundo representantes do zagueiro, o Besiktas da Turquia aí fez uma proposta ao jogador por 2 temporadas. Lembrando que é um jogador aí que está caminhando para o fim de carreira. Enfim, o Davi Luiz tem que botar na ponta do lápis aí o que ele quer, o que ele deseja para a carreira dele. Não sei, aí eu acho que depende muito mais do Davi Luiz nesse caso. Sobre jogador, renovação, novidades na renovação de contrato do Bruno Henrique. A gente publicou lá no Twitter e também no Instagram, e repito, quem não me segue nessas redes sociais, passa a seguir, porque eu publico tudo primeiro nelas. Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande. Eu publiquei o seguinte lá no meu Twitter e também no Instagram. Diretoria do Flamengo e empresário de Bruno Henrique, Denis Ricardo, se reuniram na semana passada e reativaram as tratativas por uma renovação de contrato do atacante. As partes têm interesse mútuo de estender o vínculo, que acaba em dezembro. Agora vão avançar para definir o prazo do novo compromisso e, claro, base salarial. Embora não haja nenhum acordo encaminhado, o sentimento dos dois lados é que o assunto seja resolvido logo após a final da Copa do Brasil. Vamos lá, vamos por parte. Em janeiro, o Flamengo avisou ao Denis Ricardo que tinha interesse de renovar. O tempo passou, muita confusão aconteceu no Flamengo, troca de comando de treinador, beleza. E aí o Flamengo foi sempre postergando esse assunto, tal como o Everton Ribeiro. Agora, com a crescente do Bruno Henrique, o Bruno Henrique voltando muito bem, o que aconteceu? O Flamengo sabe que vários clubes estão sondando o Bruno Henrique, o Grêmio recentemente sondou o Bruno Henrique, então o Flamengo sabe que não pode dar brecha para falta de sorte, eu não vou dizer aquela palavra, e perdeu o Bruno Henrique na temporada 2024. E aí, o que aconteceu? O Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, ligou para o Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique. Vamos conversar. E o Denis Ricardo veio ao Rio de Janeiro, se reuniram, e aí eles começaram as tratativas. Pelo que eu sei, pelo que eu ouvi no lado do Flamengo, é o seguinte: o Flamengo sabe que agora a renovação de contrato sairá mais cara, digamos assim. Porque se antes existia a dúvida se Bruno Henrique ia conseguir voltar a desempenhar o mesmo futebol pós-lesão grave no joelho, agora não tem mais dúvida. Se o Flamengo tivesse resolvido essa situação durante esse período de dúvida, o Flamengo poderia oferecer um contrato de 1 ano e o Bruno Henrique ia aceitar. Agora, com o número de clubes sondando e demonstrando interesse a Bruno Henrique, e o Bruno Henrique em alta, inclusive várias pessoas, eu vi isso, tá? Várias pessoas do jornalismo pedindo a convocação de Bruno Henrique para a vaga do Antony, que foi cortado pelo técnico Fernando Diniz na seleção brasileira por conta de uma investigação envolvendo uma acusação grave de uma ex-esposa ou namorada dele. Enfim, muita gente queria o Bruno Henrique na vaga do Antony na seleção brasileira, e aí ele acabou chamando o Gabriel Jesus. Mas enfim, sobre o Bruno Henrique, ele vive um baita momento e o Flamengo sabe disso. Agora, o Bruno Henrique pode fazer mais exigências. Por quê? Vive bom momento, já mostrou que vai voltar muito bem, que voltou muito bem.
É o melhor jogador do Flamengo aí nos últimos jogos, com o técnico Sampaoli. Então agora ele pode fazer mais exigências que antes ele não poderia fazer, inclusive exigências financeiras. Mas, pelo que eu estou entendendo, a renovação de contrato é questão de tempo. Os dois lados querem. O Bruno Henrique é apaixonado pelo Flamengo, quer ficar no Flamengo. Agora é o Flamengo e o staff do Bruno Henrique entraram no acordo, o que deve acontecer pós-final da Copa do Brasil. Mas a novidade é, as partes voltaram a negociar a renovação de contrato. Então tá aí, nação, nas últimas informações do Flamengo. Então o Flamengo está fazendo essa reformulação, renovações de contrato. Vamos ver o que vai acontecer. Agora com o Bruno Henrique, o Flamengo tem que renovar de forma urgente, né? O Bruno Henrique, nesse ano de 2023, é o principal jogador do Flamengo. Você vê, ele ficou 11 meses fora por causa daquela lesão gravíssima que ele teve. Fez uma cirurgia gravíssima aí no joelho. E mesmo assim, voltou jogando futebol de alto nível. E nesse exato momento é o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023. Ele tem que renovar urgente. Aí tivemos a notícia aí do Davi Luiz, que pode deixar o Flamengo. Tem jogadores aí que tem que renovar o contrato, alguns, né, que estão em época de vencimento do contrato, que no caso o Everton Ribeiro, o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio. Eu gostaria da participação de vocês, escrevendo aí nos comentários para você qual desses jogadores o Flamengo deve renovar o contrato. E tem também o Gabigol, né? O Gabigol, que inclusive a renovação dele nesse momento está parada, né? Não comentaram mais nada nesse momento sobre a renovação do Gabigol. Então escreva nos comentários a sua opinião para você desse elenco, desses jogadores que estão em fim de contrato, para você qual deve renovar com o Flamengo. Escreva, participe aqui com a gente no nosso canal. Convido você, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva e faça parte aqui do nosso canal. Você é bem-vindo. Se você é flamenguista, meu amigo, você tem que estar inscrito aqui no nosso canal do Mengão, tá certo? Então é isso daí, nação. Muito bom dia, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.